Olá, minha gente. Pode ir? Bater um papo aqui com o Beto Almeida, na reta final da campanha eleitoral do Paraná. Alô, amigos e amigas, muito boa tarde. Amigos do Paraná, amigos interessados em discutir o Brasil-nação, discutir rumos para o Paraná e rumos também para o Brasil. Estamos aqui com o ex-governador por 3 vezes do Paraná e candidato novamente ao governo do Paraná, trazendo não apenas a retomada de tudo aquilo que foram grandes obras realizadas nesse estado, mas também uma superação, porque a crise que assolou o Brasil nesses últimos anos exige passos adiante. Muito boa tarde, governador Requião. Boa tarde, Beto. Eu quero perguntar para o pessoal técnico aqui se já tem algumas pessoas na nossa conversa, porque eu tenho uma notícia maravilhosa para dar. Mas eu quero dar quando tiver público na nossa live. Como é que tá? Por enquanto a gente está, tem agora, o Facebook ainda não atualizou a quantidade de pessoas. O pessoal está chegando agora. Tá chegando. Então, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouquinho. A notícia merece um público maior que 5 pessoas. Governador, eu gostaria de começar pelo seguinte. Houve um momento, aliás, foi quando tive a oportunidade e a honra de conhecê-lo, o senhor era o único governador de estado a realizar a construção de uma ferrovia num Brasil que tem tudo para ser um país ferroviário e não é mais. Deixou de ser. Já foi. Qual era o espírito da construção do Ferroeste naquele momento? O espírito naquele momento era uma ferrovia que fosse até o Paraguai, facilitar a vinda da soja para o Porto Paranaguá, passasse por Cascavel e fosse a Mato Grosso do Sul. E era o projeto. E me dizia muito caro, tem que arranjar um sócio internacional, tem que privatizar. Eu disse não. E convidei o Exército Brasileiro, os batalhões ferroviários para trabalhar. Eles toparam, me deram a mão, eu dei a mão a eles e nós fizemos a ferrovia mais barata do Brasil até Cascavel. Mas daí meu governo acabou. E quando acabou o meu governo, não andou mais a ferrovia. Hoje o Ratinho disse que quer fazer uma ferrovia até o Paraguai e até Mato Grosso, como se fosse a dele. Ele não fez, está terminando o governo dele, ele não fez 1 metro de ferrovia. Ele não fez rigorosamente nada. Mas a conversa e a mídia aceita tudo. Então nós queremos retomar isso. Foi a mais barata construída no país. E foi estatal, foi do estado do Paraná. Por quê? Porque a intenção era uma ferrovia que não fosse para dar lucro para um grupo de investidores, fosse para baixar o preço do frete para os nossos agropecuaristas. Com recursos próprios. Com recursos próprios do Paraná, nada de dinheiro de fora. E a parceria com o Exército barateou. A parceria com o Exército barateou brutalmente, foi maravilhosa a parceria. Um time de primeiríssima qualidade. E hoje a gente vê que eles querem vender a ferrovia, eles querem fazer uma maracutaia. É o jogo de sempre. Nós temos visto aí o governo Bolsonaro fazendo absurdos no trato da Petrobras, por exemplo. Fatiando e fazendo uso privado. A Petrobras se transformou num banco de fomento das empresas petroleiras internacionais. O senhor aqui, nas estatais paranaenses, imprimiu uma outra lógica de serviço público, inclusive barateando o preço das tarifas. Como é que foi? Empresa pública tem que ser assim. A finalidade de uma empresa pública, estratégica, eu não sou a favor de tornar a empresa pública qualquer bobagem. Eu lembro que uma época eu dei uma olhada no BNDES, mas antes de Lula e tudo, e lá em Niterói tinha uma fábrica de lingerie e peças íntimas para mulheres que tinha sido estatizada pelo BNDES. Uma piada isso. Mas a empresa pública, ela alavanca a economia privada do Estado. Ela é estratégica. Ela é de água, ela é de luz, ela é de petróleo. E isso é fundamental, que o objetivo dela não seja o lucro. Você veja, hoje, nós já sabemos que há cerca de 1 mês atrás, a França resolveu estatizar 100% a sua geração de energia. Mas não foi só a França. Há 4, 5 dias atrás, a Alemanha resolveu fazer o mesmo. E há mais tempo, Londres e Paris
resolveram estatizar o sistema de tratamento de água e esgoto. Porque não pode ser um chupa-cabra da economia, aproveitando uma crise com tarifas absurdas, seus acionistas ganhando fortunas e o resto da economia explodindo. Eu não deixei isso acontecer no Paraná. Mas Conrado está acontecendo. Beto, eles fizeram uma modificação no estatuto da Copel, que obriga a empresa a trabalhar sempre com a tarifa mais alta e dá poderes para os sócios minoritários. As ações ordinárias têm direito a voto, as outras não. Mas o Ratinho deu poderes aos sócios minoritários das ações que não são as ordinárias, de decidir os destinos da Copel, inclusive tarifas e tudo mais. Isso é um crime. Eu quero assumir o governo, pôr esse pessoal irresponsável na rua, botar gente séria como teve no meu governo e baixar a tarifa. Porque a tarifa prejudica na crise as empresas privadas paranaenses e as pessoas e as casas e a qualidade de vida. É uma coisa brutal o que ocorre. É o meu compromisso. Mas eles fizeram isso. Eles dizem que a Copel é do mercado e dos acionistas. Dói na alma da gente uma proclamação absurda dessa. Então, é o fim do mundo. Mas tem mais. Eu fiz uma interpelação judicial, eu fiz um processo e mandei para o Ministério Público do Paraná. Você sabe que eles arquivaram a minha interpelação sobre o absurdo da tarifa? Eles disseram que o Conselho de Administração tinha poderes para fazer o que quisesse. Ou seja, o Ministério Público também está no mesmo nível do Rato ou do Guedes, dessa gente. Eles não sabem o que é uma empresa pública. Eu tomo posse e logo convido o Berkovitch a vir bater um papo aqui, aquele professor nosso lá de São Paulo. Gilberto Berkovitch. Esse, muito bom. Berkovitch. Berkovitch. Ou Berkovitch, será. Mas que é bom a beça muito para ensinar para essa gente que pode... Mas que desmoralização no Paraná, minha gente. Eu fui um guerreiro a favor das prerrogativas do Ministério Público no meu primeiro mandato. E apesar disso, a gente queria contrapor instituições, Ministério Público e Judiciário, ao autoritarismo dos militares. Nós demos poderes, mas parece que eles não estavam preparados para isso. Não é só lendo uma apostila que o cara se transforma num defensor dos direitos difusos da pátria e da nação. É verdade. Estamos aqui nas redes do Roberto Requião, no Bazar Cascavel, e nos amigos do Paraná, cumprimentando a todos. O governador Gilberto, o nosso técnico de informática ali levantou a mão 2 vezes. O que é a... Não, só falar que a audiência já está boa. É isso que eu ia dizer. Se você querer revelar, pode ser revelado. Então vai a revelação? Vamos lá, vamos ver. A revelação é o senador seguinte, tem uma grande atenção nós Paraná. temos tracking, que são pesquisas nossas diárias de toda a situação política do Paraná, e o PT tem do Brasil também. Então, minha gente, gritem aleluia. Mostra a satisfação. O Lula disparou na frente e ganha a eleição no Paraná por uma margem confortabilíssima. Acabou aquela visão horrível de prestigiar esse presidente incômodo, mal educado, ridículo, que nos constrange. Foi um erro a eleição do Bolsonaro. Mas todo mundo achava, com a conversa da Globo, da Lava Jato, que ia ser um avanço no Brasil. Não foi. Um erro votar no Bolsonaro, um erro votar no Ratinho, e nós vamos corrigir isso agora. E essa pesquisa me leva ao entusiasmo. Valeu, companheiros, divulguem isso. Isso aí tem uma importância muito importante, porque a sua parceria, a sua tabelinha com o Lula é cada vez mais Pelé e Coutinho, não? O Lula é meu amigo pessoal. Eu, quando fui senador, algumas coisas eu critiquei. Você sabe, você estava lá em Brasília, estava no Senado, né? Se aposentou no Senado. Aposentei. Eu nunca suportei o Meirelles, eu nunca suportei o Joaquim Levy, e nunca suportei também o petista Nelson Barbosa propondo a autonomia do Banco Central. Então, eu, por outro lado, apoiei tudo que eu via que vinha do Lula. O Lula tem identidade com a população, solidariedade e amor. E ele aprendeu muito.
Eu digo para o pessoal aí, mas você criticou isso, aquilo do Lula e agora está fechado com ele. Se o Lula que eu estou apoiando não é o presidente da República. Ele cresceu quando entendeu por que derrubaram a Dilma e por que o puseram na cadeia. Era para vender o petróleo, para entregar água, acabar com a soberania nacional e tirar o direito dos trabalhadores brasileiros, transformando o nosso povo num povo semi-escravizado, com jornadas brutais e salários miseráveis. O Lula é a solução para o Brasil. Você que está nos escutando aí, você não gosta do Lula por isso e por aquilo? Eu lhe pergunto, e do país, você gosta? Se você gosta do Brasil, o Lula nos devolve a democracia e nós vamos discutir o nosso modelo econômico, o modelo de administração pública e levar para frente o nosso projeto nacional, projeto civilizatório brasileiro. E com um programa de desenvolvimento nacionalista a favor do nosso povo, da nossa gente, das nossas empresas, nós iremos conversar com o resto do mundo de igual para igual. Não falo em inimizade, nem com o BRICS, nem com os americanos. Eles têm os seus problemas internos. Mas nós não podemos sermos escravizados por interesses do capital financeiro como somos hoje. O Lula, Beto, nos garante isso. Lulão, primeiro turno, parabéns, Paraná, pelas pesquisas que eu tomei conhecimento. Por exemplo, se, ao que tudo indica, o presidente Lula assume, certamente haverá uma consolidação e um fortalecimento dos BRICS, inclusive com a Argentina pedindo seu próprio ingresso nos BRICS junto com o Irã. Claro. O que isso significa para um estado como o do Paraná, se houver aqui também um governo soberano? Beto, eu sei que você é apaixonado pelos BRICS, o Celso Amorim também, mas eu estou com o pé atrás com isso tudo. Vou te explicar por quê. Os BRICS são muito interessantes porque abrem uma perspectiva, inclusive, de financiamento para o desenvolvimento que nós não teríamos sem a escravização do país por parte do capital financeiro que se suporta no esquema norte-americano e que escraviza, inclusive, os Estados Unidos, que está numa situação terrível hoje. Mas, porém, todavia, contudo, eles tratam dos interesses deles. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, ela tem que comer. Eles estão interessados em adquirir terras no Brasil para plantar soja. Isso não dá emprego, não traz desenvolvimento, nem nada disso. Eu e a Cátia Abreu, a Cátia foi para a China, voltou encantada com eles. Tivemos uma reunião com o embaixador da China em Brasília. E lá pelas tantas ele disse, nós estamos muito interessados em adquirir terras no Nordeste, que nós queremos plantar cana para resolver o problema da poluição, que é um problema brutal na China. Eu fiquei horrorizado. Se eles querem comprar o Brasil sem pensar nada que nos acelere o desenvolvimento. Eu acho que é bom. A gente não fica subordinado ao esquema norte-americano e podemos negociar as coisas. Mas nós temos que ter um projeto de desenvolvimento. Pois é, mas não é porque possível. Eles é possível, mas uma parceria soberana, uma cooperação soberana. Só estou dizendo a você que eles não querem o Brasil soberano. Eles estão comprando hidrelétrica no Brasil. Por que um chinês quer uma hidrelétrica no Brasil? Para cobrar caro, ganhar dinheiro como qualquer grupo de investimento do mundo. Nós temos que abrir os olhos. Eu tenho simpatia enorme pelo drama nacional dos países. Eu acompanho a China, você sabe disso há muito tempo. Claro. Eu vejo com grande alegria o que eles fazem, o liberalismo na base, mas as empresas estratégicas na mão do Estado, evitando a apropriação do país por interesses financeiros que desprezam o povo e tudo mais. Mas eu quero o Brasil com um projeto nacional. Daí vale tudo. BRICS, sim, de cabeça, mas não para submissão. Não para vender o Brasil e financiarem a compra. Não é por aí. Eu lhe dou um exemplo, pois o Brasil precisa construir ferrovia. A China hoje é uma potência ferroviária. Não estaria aí uma opção de cooperação? Olha a fantasia que eu disse a você. Quando eu construí a Ferroeste aqui, me diziam isso. Não é possível sem você entrar com um grupo internacional que privatize. Eu fiz com o Exército Brasileiro uma maravilha de uma ferrovia pelo custo mais baixo da história do país. Então não é bem assim. É claro que interessa. Vou te dizer o que me interessa hoje da China. A China, para vocês que nos escutam, fez um programa de energia solar fantástico.
Sim. Ela pegou grandes empresas chilenas, estatais chilenas, que se debruçaram sobre a tecnologia, a produção de painéis e de transformadores. Não deixou privatizar, porque um grupo privatizado ficaria com aquilo e se transformava num chupa-cabra da economia chinesa. Sim. Então ela conseguiu produzir painéis a custos baixíssimos e transformadores eficientes a custos baixos. E por incrível que pareça, para os que falam no comunismo chinês, quando ela jogou para baixo os painéis e os transformadores, ela deu para prefeituras, ela deu para grupos empresariais que queriam explorar e vender a energia para cooperativas, numa liberação da atividade econômica fantástica. Ela evitou que um grupo de chupa-cabra do capital financeiro tomasse conta daquilo tudo. Então, é o maior projeto liberal de energia solar já imaginado no mundo. É fantástico. Mas o que ela fez? O Estado não deixa que alguém se aproprie da tecnologia, da produção de painéis e transformadores e sugue o dinheiro da China inteira. A China tem um sistema econômico porreta hoje. A China é marxista, mas o próprio marxismo da China é dialético. Eles vão evoluindo, pensando. Uma maravilha o projeto solar. E o que é que eu imagino? Vocês lembram, companheiros que nos escutam aqui do Paraná, do Sudoeste, os primos do Carlos Moraes estão nos assistindo lá? Vocês lembram do trator solidário? Como é que foi? Eu fiz um registro de preço, uma licitação do Estado do Paraná para comprar tratores de 55 e 80 cavalos. E uma quantidade grande, eu não me lembro mais, foi primeiro 5 mil, depois outro mil, depois nós compramos muito mais. Eu baixei o preço do trator de 80 mil reais para 53 mil reais e viabilizei um financiamento sem juro, o equivalência no preço do milho. Junto com o Banco do Brasil, nós negociamos isso com o Banco do Brasil, nós pusemos o Estado a trabalhar com o Banco do Brasil e com a nossa carteira de fomento. Foi uma maravilha. Eu quero fazer uma compra, mega compra, de painéis e transformadores da China para acabar com o preço absurdo que está custando um painel solar. Eles fazem muita propaganda disso, mas o preço é uma verdadeira loucura no Brasil. Então nós vamos, nesse registro, nessa licitação, por parte do Estado, sei lá, através da Copel, nós vamos fazer uma compra e baixamos o preço. Vamos baixar 3 ou 4 vezes menos do que é hoje. E daí a gente, como os chineses fizeram, colocamos os painéis à disposição de prefeituras, cooperativas, grupos econômicos ou pessoas e economias individuais. Vai ser uma revolução. Em seguida, nós vamos tentar, na negociação, transferir a tecnologia. A finalidade definitiva é que o Brasil comece a produzir painéis baratos aqui, nossa mão de obra, o nosso crescimento econômico. É um projeto porreta, não é? O senhor acabou dando um exemplo daquilo que eu imaginava, de uma cooperação soberana entre nós. Não é possível. É possível, mas se aqui tiver soberania. Mas né? se ficar solto, os chineses vêm aqui e vão querer vender o painel pelo preço que nós estamos comprando hoje. Por quê? Porque são compras miúdas, não tem a escala de uma compra estatal. Inclusive, vale lembrar aos amigos do Bazar Paraná, Bazar Cascavel, amigos do Paraná e das redes do Requião, que aqui já teve uma experiência que foi a da conexão completa de redes, né, de fibra ótica em todo o estado. O primeiro estado. Da Copel. Acho que é o único. Da Copel também. E o raio do ratinho, minha gente. Foi por isso que eu estou aqui pedindo apoio e voto a vocês. Vendeu a Copel. E depois da venda, eu li agora há pouco, que no último ano ela teve um lucro de 1 bilhão e 200, ele vendeu por 2,5. Então, praticamente 2 anos do lucro da Copel já pagariam, davam de presente para o Tanuri a empresa. E o Estado já fez um contrato de 165 milhões de reais para poder utilizar. Um troço que estava dando lucro, que me fez botar, companheiros, internet gratuita em 2.200 escolas, 22 mil salas de aula. Acabou. A Copel mesmo, à distância, controlava as suas usinas com essa internet. Acabou isso tudo. Não tem cabimento o que acontece com o rato. E ele diz,
o Guedes é o sujeito mais genial do Brasil. Ele está na extrema-direita. Ratinho, nem o Papa gosta de você. O Papa já disse que o domínio absoluto do capital no mundo tem que ser evitado. A ganância, a tentativa de concentração de poder, pequenos grupos de pessoas, donos de fantásticas quantidades de dinheiro, transformando o povo em escravo, semi-escravizado com salários miseráveis. Não é por aí. Por isso eu sou candidato ao governo do Paraná, Beto. Eu me contrario com a política do rato. E veja, no começo, quando ele estava no governo, eu tentei auxiliar o governo, publicamente. Na internet eu punha conceitos e informações que podiam fazer melhorar o governo do Paraná. Não. O ídolo dele é o Guedes está acabando com o Brasil, vendendo. Ele disse que ele é a favor da venda da Eletrobras, da Petrobras. Lógico, isso que está acontecendo na Copel e na Sandebar é a orientação de governo dele. Minha gente, não é uma eleição no dia 2 de outubro. É uma decisão para as nossas vidas. O Lula tem que ser presidente da República. E eu tiro essa molecagem do governo do Paraná, moleques, que pensam em ficar rico, acho que é o troço mais importante do mundo, faço um governo com identidade com o povo, com fraternidade, com amor e com a experiência que eu já tenho. E farei um governo muito melhor. Que depois que eu saí do governo do Paraná, eu fui presidente brasileiro do Parlasul, do Parlatino, e fui presidente também da Eurolat, lá em Bruxelas, na Bélgica, com 45 países do mundo. Aprendi muito. E eu quero transferir isso tudo para o Paraná. Tenho uma gana de dar um jeito nesse estado. Devolver a alegria para a sala de aula. Fazer com os 44 hospitais que eu organizei no estado tenham médicos e enfermeiros que não têm mais, remédios nas prateleiras e que funcionem. Trazer de volta a medicina de família, as clínicas da mulher e da... O governo tem que ser feito com identidade com o povo, com amor pelas pessoas, minha gente. Como é que era aquele projeto do livro didático? O livro didático foi uma coisa interessante. Era 4 milhões por ano. Vejam Chegava bem. a isso? 4 milhões. Vejam bem. Havia aquela história do livro das editoras. Era a editora Abril, editora isso, aquilo. Esses grupos milionários. Um livro didático de qualquer coisa custava 40, 50, 60 reais. Eu dei uma olhada naquilo. O papel no Brasil é subsidiado. Com S, hein? Não é com Z. É subsidiado. E eu peguei os melhores professores que nós tínhamos nas universidades e na nossa base do ensino básico, e eles escreveram livros extraordinariamente melhores. E nós imprimimos. Então, um livro que custava 60 reais passou a custar R$1. E nós conseguimos dar todos os livros para todos os alunos do nosso sistema público. Eles querem acabar com isso. Eles estão privatizando nas escolas o pessoal da base. Eles querem privatizar professor também. Custava o salário dessa gente 300 milhões de reais. Com a privatização, sem que o salário fosse melhorado para a base, é o mesmo salário miserável, está custando mais de 500 milhões. Quem é que está ganhando esses 200 milhões, rato? Que vergonha! O que é isso? Para quê? Eu posso supor algumas coisas. Eu posso supor que é Caixa 2. Eu posso supor que é financiamento de partido. Eu posso supor barbaridades, porque a presunção de uma barbaridade dessa me leva ao horror. E é isso que está acontecendo com todo mundo. Contrataram guardas penitenciários novos. Eu estatizei tudo. A empresa que ganhou venceu a licitação, cobrando por guarda por mês, guarda penitenciário, agente penitenciário, R$22 mil. Mas o salário do guarda penitenciário é R$2.100. É um caso para o Ministério Público intervir, mas a impressão que eu tenho é que o Ministério Público do Paraná está dormente ou aderiu ao liberalismo selvagem e não tem nada mais com o povo do Paraná. É a minha impressão. Esse Jacóia, a ideia que eu tinha dele, a informação, era um cara correto. Mas o que adianta ser um cara correto, vida ilibada, e não atender, por exemplo, a uma reclamação que eu fiz contra o absurdo do custo da Copel,
dizendo, não, o Conselho de Administração pode fazer o que quiser. De Acóia, empresa pública não é empresa privada. Não é uma companhia privada. É outra coisa. O Bento Munhoz da Rocha fundou a Copel em 54 para eletrificar o Estado, possibilitando a industrialização e melhorar a condição de vida das pessoas com eletricidade em casa. A Copel é para isso. Ela não é uma empresa do mercado. Ela tem que se subordinar ao interesse do Paraná. Como é possível que eu faça ex-governador por 3 vezes, mando uma representação e o Ministério Público arquiva? Isso me causa horror, desespero, sentimento de impotência. E isto me leva a querer comandar de novo o Paraná, atendendo os interesses do povo, de nossa gente, das nossas empresas, do crescimento econômico com justiça social, com amor. O Rato dá 17 bilhões de isenção. Bilhões de isenção. Com B de bola, não é M de Maria. Para grandes empresas. Eu suponho que multinacionais ou grandes conglomerados empresariados nacionais. Nem revelado sem está, nenhum compromisso com o povo, sem revelação em segredo. A presunção disso é maracutaia, para usar a linguagem do nosso futuro presidente da República, o Lula. Já que Minha estamos gente, aqui... E eu fiz o quê? Sim. Eu dei imposto zero do Paraná para microempresa na época da dificuldade. Eu baixei de 18% para 2,5% da pequena empresa. E reuni os supermercados, quando a gente já não podia pagar o que a gente ia comprar naquela crise de 2007 e 2009, e propus o seguinte: eu baixo o imposto de vocês de 18% para 12%, mas vocês se comprometem comigo a reduzir o preço dos produtos para o povo poder comprar por um preço melhor. Eles toparam a parada, eu mandei levantar os preços e eles cumpriram. Então nós conseguimos baixar o preço do Paraná, evitamos o processo inflacionário. E com esses benefícios para as pequenas empresas, a micro e a pequena, que são responsáveis por um valor entre 70% e 80% de todos os empregos oferecidos para a nossa gente, nós conseguimos evitar a inflação e o desemprego e batemos recordes de carteira assinada. Não esta mentira que o Rato conta toda hora com a proteção do TRE, porque deixa ele dizer de que bateu recorde de emprego. Ele conta verdadeiros absurdos, o CNPJ, pessoas que não têm garantia, não têm seguro, não têm 13º, não têm aposentadoria, não têm nada. Nós fizemos um governo de verdade. E eu estou conversando com você aqui, Beto, no sótão da minha casa. Uma casa que eu, governador 3 vezes do Paraná, senador 2 vezes, presidente do Parlasul, do Parlatino e da Eurolat, comprei há mais de 40 anos do BNH. Nunca me incomodei com o enriquecimento pessoal. Estou na linha do Papa Francisco. A política é a forma mais elevada de caridade que pode existir no mundo. Porque o político de verdade abre mão da sua riqueza pessoal, das suas ambições, para se tornar um servidor da sociedade. E eu acho que o sujeito que só pensa em dinheiro, em enriquecimento, vai passear em Dubai com 200 pessoas, vai conseguir ser enterrado na avenida principal do cemitério. Mas não será lembrado por nada que ele tenha deixado para a melhoria dos filhos e dos netos dos paranaenses. A gente tem que utilizar a vida de uma forma racional e produtiva. Senão, nós passamos por aqui, o período de existência nosso é curto, para não deixar nada. Eu penso como o Papa Francisco pensa. E é o meu líder hoje, nos grandes projetos e no grande imaginário de uma sociedade melhor no mundo, que eu acho que nós precisamos. Governador, projeto de irrigação noturna vai voltar? Claro que vai voltar. Como? Vai voltar como eu fiz. Eu dava das 9 da noite às 6h30 da manhã um desconto de 75% no custo da energia elétrica. Por quê? Porque à noite, nesse sistema hidráulico nosso, hídrico, as turbinas continuavam girando. Sim. E ninguém usava a energia. Então eles passaram a cuidar dos galinheiros, o aquecimento de galinheiros, de grandes criações coletivas de porcos, e fazendo os seus mecanismos agrícolas funcionarem à noite. Foi um sucesso.
e financiei a estrutura de irrigação noturna com 1%. Ao mês, Beto? Não, ao ano. 1% ao ano. Por quê? Eu queria 1% só para fazer o registro de quem estava entrando no processo. Não era para Foi dar um sucesso no Paraná. Ao sentido. lado disso, o apoio ao pequeno agricultor. Quantas mil propriedades são atingidas, alcançadas? O número é simplesmente falta. Mais de 90% das propriedades são pequenas, mas não significa a acumulação da terra, mas o número de proprietários. Sim. Eu acho que é o maior capital do Brasil e do Paraná hoje é o pequeno proprietário rural. Sem ele não existiria a prefeitura, o município, e não existiria nem a cooperativa. Vamos falar de Eles tinham o programa de ovelha, o programa de vaca leiteira, que deu suporte para o programa do leite das crianças, que eu quero hoje que não seja só de criança. Eu tenho um amigo lá em Cascavel, o Carlos Moraes, que está ficando velhinho. Eu quero fornecer leite para ele todo dia. Para todos os idosos mais Carlos pobres. Moraes, Talvez o Bazar. Moraes não seja o caso da Cascavel. pobreza. Mas, governador, vamos falar de estradas agora. Vai haver a duplicação da Cascavel-Toledo? Tem que haver duplicação. E o pessoal Não é diz, complicado não, isso? temos que fazer pedágio, porque senão não temos dinheiro para duplicar. Minha gente, vocês não viram que eu briguei contra essa merda desse pedágio por 25 anos, acabou o contrato agora? E nós pagamos a duplicação e não duplicaram. Então acaba com essa história. Você já viu que o Rato não processa o pessoal do DR que aceitou aumento de preço contra estradas e viadutos que não foram construídos, e nem a tal agência reguladora, e ele mesmo que aceitou isso tudo, e agora ainda se exibe, tirando fotografia do lado de uma obra imposta pelo Ministério Público Federal? Meu Deus do céu! E eu não consigo, no horário eleitoral, dizer nada, porque eu sou censurado e multado a cada dia. Não está muito esquisita essa conduta? Você olhe a agressividade e a clareza do Lula e do Bolsonaro no embate. Para isso existe a era eleitoral, para estabelecer uma discussão contraditória. Claro. Aqui não. Aqui eu não sei o que está acontecendo. Não há debate aqui. Não há debate e não me deixam denunciar isoladamente. Tem tirado do ar coisas. Eu fiz ontem uma live a respeito disso inteira, deixando toda a minha decepção, o meu horror disso. Nós temos que mudar esse sistema. O Brasil talvez o Brasil e a Finlândia, se não me engano, são os dois países que têm esse poder absoluto do judiciário eleitoral. Tem que acabar isso. Tem que diminuir esse processo. E estradas lá para o Vale do Ribeira? Bom, eu fiz até Cerro Azul e assumo o governo e mando já fazer o traçado, aí a licitação para fazer em Doutor Ulisses, ligando o Vale da Ribeira ao sul do Paraná. Isso aí E não é só um compromisso, isso é absolutamente necessário. Agora, imagina se alguém vai botar pedágio lá, que é uma estrada de penetração, uma estrada de integração. A estrada é que vai levar ao desenvolvimento. E o desenvolvimento vai trazer o aumento do fluxo. Eles só querem dinheiro. E eu não sou desse time. Por que essa questão do pedágio é tão complicada? Quais são os interesses? Roubo, dinheiro, roubo. Mas o Ministério Público ficou confuso, ficou ambíguo. A Justiça... Eu briguei contra isso, o Ministério Público. Eu contestava o preço, o Ministério Público concordava com o aumento, tanto o federal quanto o estadual. Depois ia para um juiz monocrático, singular, o juiz dava uma liminar, nunca ia para a turma nem para o grupo. Eles tinham na cabeça essa história do liberalismo selvagem. Vamos dar poder ao poder econômico que concentra, acabam financiando campanha e tudo mais. Né? Você sabe que nós fazemos uma campanha paupérrima hoje, e o Rato adquiriu todos os partidos, por compra, aluguel, venda, sei lá o quê. Nós temos 84 deputados estaduais e federais. Eles têm 854. E os prefeitos também. O que eles fizeram? Eles massacraram os professores precarizando o ensino. Ficaram com alguma grana na mão. Pararam com a expansão e o funcionamento dos hospitais regionalizados. Sim. Grana na mão. Ferraram a polícia. Eles têm conflito com a polícia, com os médicos, os enfermeiros e os professores. E esse dinheirinho foi transformado
em emendinhas de deputados para prefeituras. Eles atomizaram isso, perderam o critério macro do planejamento, porque para eles o planejamento é entregar o Estado e entregar tudo para um grupo de investidores desse tamanho que vão ferrar a população inteira com tarifas absurdas de água e luz e serviços como um pedaço. É uma coisa clara. O rato é o Guedes, é o Bolsonaro. E eu digo, eu quero ganhar a eleição, mas quero o Lula presidente da República. Nós temos uma parceria para resolver o pedágio. Vamos fazer pedágio de manutenção. E o Lula se comprometeu com você. Sim, se comprometeu. Mas tem estrada federal também e estadual. Só estadual não adianta. E nós vamos fazer juntos isso. Agora, vocês estão me ouvindo aí? Me ajudem nessa campanha. Diga aí, Periche, como é que tá? Tá bom. Tá com bastante gente nas redes, já tá com mais de 300 pessoas. Né? Dá para voltar a TV Paulo Freire, dá para voltar Claro a Copel, que tem que voltar. Telecom, A reestatizar. Copel Telecom vai ser um problema que foi vendido. Mas não é o possível. fim do mundo, isso é um crime. E se houvesse Ministério Público, devia estar se mexendo. Eles não há. E você veja, o meu escritório em Brasília, no meu primeiro mandato, você sabe disso, você estava lá, você era diretor do Senado, Sim. era o bunker da Ellen Grace. Nós fizemos a defesa do Ministério Público e do Judiciário para nos contrapormos à ditadura militar. E, de repente, esse pessoal está à direita da ditadura militar. O Geisel criou a Escola de Engenharia do Exército, levando para frente a engenharia pesada no Brasil. Uma verdadeira maravilha. O Geisel apoia a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Criou Petrofert. E esse pessoal todo apoia o que está acontecendo no Brasil, que é a destruição do projeto nacional. Mas são bacanas, né? Salários bons. Eu vi o Jacóia fazendo uma homenagem, ou agradecendo aí o secretário da Fazenda. Nem sei por quê. Por que uma homenagem ao secretário da Fazenda? Vamos lá, Jacóia. Vamos lá um debate. Pela venda da Copel Telecom? Na sua parceria Lula-Requião, está na agenda também trabalhar para recuperar a soberania do Brasil sobre a Petrofértil, Eletrobras. Mas nem fale em Petrofértil, o petróleo tem que ser brasileiro. Petrobras. 80% do petróleo do mundo é propriedade de países que utilizam o valor extraordinário para melhorar a vida das populações. A eletricidade tem que ser brasileira, como fez a França há pouco tempo, como fez a Alemanha essa semana. O que esses imbecis estão querendo entregar tudo? Imagina, vender a Eletrobras para os chineses. O que os chineses querem com isso? Melhorar a vida nossa? Não. Eles vão querer ganhar dinheiro. Subindo tarifa, ferrando a população. Tanto faz chinês, americano, europeu, tem que haver um projeto nacional, Brasil para os brasileiros, e o Paraná para os paranaenses. Mas agora aqui está uma bagunça, eu digo uma molecagem no meu governo. Vem do meu coração esse apelo. Eu quero voltar ao governo do Estado, devolver alegria para as escolas, fazer o povo ter, como tinha antigamente, uma medicina descentralizada, médico da família, clínica da mulher e da criança, perto de casa, atendimento, hospitais com médicos, com enfermeiros. Não houve mais um concurso. Economia, mas daí vira uma emendinha. Você sabe que eu já ouvi falar que tem aqui no Paraná municípios que receberam, via deputados, 4 viaturas militares para a Polícia Militar. Bacana, né? Tem 2 PMs. Não tem gente para ocupar. E se tiver PM, 2 só, não tem quem dirija e quem faça o policiamento. Pois é. Você viu que aquele assalto de Guarapuava, aquela brutalidade, cidade de Guarapuava, onde nasceu minha mãe, 180 mil habitantes, cidade porreta hoje, grande, tá uma beleza aquilo. Tinha 9 policiais. Os caras assaltaram a cidade e só não conseguiram assaltar o cofre porque eles levaram dinamite para detonar o cofre. Morreu um cabo da polícia. Detonaram a porta do cofre, mas não sabiam que tinha uma segunda porta e faltou dinamite. Foram embora. Não tem policiamento no Paraná, é uma vergonha. Eles querem polícia para bater em movimento social, para bater em professor, em médico, em enfermeiro, em trabalhadores de uma fábrica que fazem um protesto
em favor dos direitos que estão sendo eliminados. Isto é o liberalismo social, violento, selvagem. Esta é a política do Paraná e a política do Geisel. Olha, não é possível. Eu não agrido quem votou no Bolsonaro, não. Porque a mídia criou um clima no Brasil que parecia que ele daria uma melhorada na vida. Não, foi um engano total. Foi um engano no Brasil e no Paraná. Eu estou aqui, minha gente, pedindo apoio de vocês. Podemos consertar isso. Temos gente competente e séria. Qual é a tabelinha, a cooperação que o governo do Paraná pode ter com o governo Lula? Em que metas, em que projetos? Como é que isso vai ser? Em todos os projetos. Não há uma coisa específica. Primeiro, devolver o Brasil para os brasileiros. Nós precisamos ter petróleo barato. Nós precisamos construir uma ferrovia. Tem o meu sonho de eletrificar o Paraná e dar um exemplo para o Brasil com energia solar. Imagina quanto vai baixar o preço disso para o nosso povo, para as nossas empresas. Porque hoje a energia solar é bacana, mas é cara para burro, porque está na mão de alguns especuladores. Claro. Fazer como fiz o trator solidário. Converso com os chineses, faço uma mega compra, e essa mega compra será possivelmente 4 vezes menor do que custa hoje. E o Porto? Porto Paranaguá. O Porto tem que servir ao Paraná, tem que servir ao sul do Brasil, tem que ser o que eu fiz, um porto múltiplo, um porto voltado aos interesses do país e não ao interesse de alguns grupos econômicos. Hoje virou um cabide de emprego. Vai voltar a ser um porto de verdade. E os programas sociais que foram encerrados ou diminuídos no governo Ratinho? Eu tinha 340 programas de governo. Vocês conhecem algum do Rato? Ah, eu vi outro dia. Isso é a piada maior. E o juiz Zé Cusado do TRM proibiram de fazer a denúncia. Proibiram? Eu não sei como me multaram, tiraram do ar, eu não sei bem como é que foi isso. Tem a ver com os advogados nossos. Diz que ele fez o maior programa do Brasil de apoio aos idosos. Esses programas de habitação, que existem há muito tempo, ele pegou 40 casas, construiu as 40 casas, alugou casas para um grupo de velhinhos, pôs lá 40 casas, 40 velhinhos, alguns casais de velhinhos, e anunciou que era o maior programa do Brasil de casa alugada para os velhinhos. Só no Paraná tem 1 milhão de pessoas com essa idade alta necessitando de habitação. Então tudo é uma vigarice. E nós não conseguimos fazer a denúncia porque o Tribunal Regional Eleitoral resolveu ser agora o juiz das coisas, discute palavras e tudo mais. Olha, eu estou horrorizado com isso. Horrorizado. Tem que mudar esse jogo. Eu fui autor do projeto de condenação de abuso de agente público. Juiz, promotor, parlamentar, cargos permanentes, abuso de autoridade. Mas eles é que julgam. E daí a corporação não acha que essas barbaridades sejam abuso. É uma doença isso, né? Uma doença é um social. Horror, né? É um horror. Eles se acham superiores ao conjunto do país, não estão vendo o povo passando fome. Tem 1 milhão de pessoas no Paraná passando fome. Mas o senador... Está indo para o final da live. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, alguma coisa desse tipo. Tá. Senador, uma questão que todos estamos sentindo é a falta de debates. O senhor quer debater. Claro. O debate é a alma da democracia. O rato não vem e o Tribunal Regional Eleitoral protege, evita. Eu digo uma coisa, coloco o que eu penso de determinado programa e o tribunal me tira do ar e me multa em R$5.000 por inserção. E o rato não responde. Então é a proteção da falta de discussão no processo eleitoral. Senhores juízes, vocês não entenderam ainda que existe horário eleitoral para ser estabelecido num debate? Eu disse que tinha congelado a tarifa por 8 anos. Me tiraram do ar e me multaram. Eu estava falando do ponto de vista do usuário da energia elétrica. O que foi que eu fiz? Veio uma tarifa da Agência Nacional, alta de baixa, já tinha um pedido antes no governo que me antecedeu. Eu não podia baixar. Então, eu dei um desconto para quem pagasse dentro de 20, nem me lembro exatamente o que, de 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Dei um desconto, não me lembro de quanto, mas que botava a tarifa lá embaixo, acho que 30%. Então,
para o usuário estava congelada. Ele diz, não, o Requião não pode dizer que congelou, porque ele não congelou. Ele deu um desconto e dilatou, diferiu um prazo. Não é possível, minha gente. Vocês querem o que? Esconder o que eu fiz e proteger o roubo da tarifa de hoje? Para isso que serve o raio do Tribunal Regional Eleitoral? Como é que vocês me impedem de mostrar o que eu fiz? Porque não tem debate. Porque vocês me tiram do ar e ainda me multam. É um horror isso. Então é um lado do Brasil, das instituições, que está a favor do liberalismo selvagem. O liberalismo agressivo que escraviza a população. Um companheiro, Carlos Moraes, fez aí uns videozinhos mostrando a barbaridade disso tudo. Daqui a pouco querem prender o Carlos Moraes porque diz a verdade. É uma piada isso, minha gente. Agora, teve aí também algum tipo de meio de comunicação que foi privilegiado com verbas públicas, né? Isso foi seletivo. O Ratinho fala, acabei com a mordomia. Eu acabei com a casa dos governadores na Ilha das Cobras. Tinha sido presídio, depois foi escola de pesca, mais atrás era o lugar de quarentena dos imigrantes estrangeiros que chegavam no Brasil. Até o lado italiano da minha família chegou por lá. Mas ele, até junho do ano passado, deu cerca de 20 milhões. Outro dia, num lapso de língua, eu disse bilhões. Não, no caso, deu 16 milhões e 600 mil, 20 bilhões de reais em tese, para o papai da rede. Você sabe que a juíza tirou do ar, disse que eu não podia dizer isso? Como é que você pode entender o tribunal? O rato que diz que é contra a mordomia está pagando a televisão do pai. Isto só na televisão, no SBT, que o rato comprou. Não nas rádios, que ele tem uma rede aí. Uma vergonha isso. E são juízes. E de repente você tem que chamar o cara do quê? De excelência? Não. O cara lê uma apostila, uma visão reacionária. Eu fui o autor, você não sabe disso, não sei se sabe, se você lembra, da lei da prisão em segunda instância. Sim. Eu desisti disso, tirei de circulação, porque eu queria a condenação em segunda instância se o judiciário que tivesse extrapolado a lei, manipulado para condenar um cara ao arrepio do texto, fosse punido. Agora, eles querem hermenêutica livre, eles fazem o que querem. O Requião não pode dizer que o Ratinho pagou para a televisão do pai, da família, 19 milhões e 600 até junho do ano passado. E em junho do ano passado, na verdade, eu devo ter por aqui o texto, não sei se está ou não. Não é isso aqui não. Mas até a Secretaria de Comunicação... Em junho do ano passado, o valor do investimento do Estado era 107 milhões. Esse ano é 161 milhões. Então, por aí você já viu o que pode ter dado este ano. E esse dado que eu coloquei no ar, na televisão, é uma informação da Secretaria de Comunicação do Estado oficial. E doutora juíza me tira do ar. E ameaça com uma multa de 5 mil reais. Ora, é dose para elefante, Paraná. Nós temos que resgatar a moralidade e a seriedade nesse Estado. Bom. Governador Requião, muito obrigado pela sua disposição aqui em conversar com a gente, nesse diálogo em favor do Brasil Nação, aqui com as redes do Requião, com o Bazar Cascavel e os amigos do Paraná também, circulando informação. Já que faltam debates, é preciso fazer mais diálogos. É preciso fazer e é preciso liberar. Para você não achar que eu estou defendendo só a minha posição. Você sabe que eu acho que o Moro prestou um desserviço brutal ao Brasil. Manipulou o direito, sim, atropelou o texto da lei e tudo mais. Mas outro dia, o próprio PT fez uma denúncia que a propaganda do Moro estava sem o CNPJ. Você sabe que mandam fazer uma busca e apreensão na casa do Moro com pompa e circunstância, televisão, informação. Para quê, doutores juízes? Não bastava um ofício e dizer para o Moro que estava inadequada a sua propaganda,
ele podia mandar para uma gráfica e imprimir aquela linhazinha do CNPJ. Para que o espetáculo? Se a gente aceita que façam com o Moro, amanhã nós não podemos dizer nada quando fizerem conosco. É um absurdo essa prepotência do judiciário. Que coisa mais desagradável acontece no Brasil. Mas o Lula restabelece a democracia e nós vamos por outro caminho, da soberania nacional, do processo civilizatório. E aqui no Paraná nós vamos pôr a casa em ordem. Mas preciso do apoio de vocês que nos escutam agora. Muito bem, muito obrigado. E não só apoio e voto mesmo. Voto também, evidentemente. Muito obrigado, governador Roberto Requião. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam aí pelas redes do Bazar, Cascavel, Amigos do Paraná e das redes Roberto Requião. Aquele abraço. Valeu, gente. Vamos ao Brasil.